Bom dia, eu sou o Pedro e eu vou falar hoje sobre o azul de metileno no manejo do choque séptico. Juntamente comigo temos as alunas Laura Borges, Thais Eduardo, a Gabriele Borri e a doutora Fabiana Balbino. Na introdução, a gente vai começar conceituando o que é a sepse, que é uma falência orgânica, uma falência de órgãos potencialmente fatal causada por uma resposta do nosso corpo a uma infecção. Enquanto o choque séptico é uma vasodilatação excessiva que o corpo faz, diminuindo dessa forma a resistência vascular do paciente e gerando, juntamente com isso, né, hipotensão e uma perfusão inadequada do paciente. A gente, para tratar o choque séptico, a gente lança mão de alguns medicamentos, como norepinefrina, epinefrina ou dopamina e vasopressina, e essas são as três linhas que a gente usa no tratamento. Porém, esses medicamentos eles acabam gerando efeitos adversos graves no nosso paciente. E esses efeitos adversos a gente não quer que ele tenha, e por isso a gente começou a estudar outros tipos de medicamentos para poder tratar o choque séptico. Dessa forma, o azul de metileno ele acabou apresentando na literatura bons desfechos dos pacientes em UTI internados, não tendo tantos efeitos adversos quanto esses medicamentos. Por isso a gente acabou fazendo uma revisão de literatura desses medicamentos para a gente poder verificar isso. Para começar, a gente citou primeiro a fisiopatologia do choque séptico, que é a deficiência de vasopressina, ativação de canais de potássio sensíveis a ATP e o aumento da síntese de óxido nítrico. E para isso a gente, citado agora, né, a fisiopatologia da doença, a gente vai citar o mecanismo de ação que o medicamento azodimetileno tem para a gente justificar o uso dele. A gente vê aqui que ele consegue reduzir a forma oxidada de hemoglobina quando tem um estado de metahemoglobina para ferro de 3+ para ferro 2+. No caso, a gente viu que ele não estava em nenhuma dos mecanismos ou utilização do ferro. Porém, ele não apresenta, o metileno não apresenta essa única forma de mecanismo de ação. Ele também pode fazer inibição de enzimas, diminuindo a quantidade de cGMP que o paciente libera e liberando dessa forma menos óxido nitroso, justificando aí sim o motivo da gente usar o ácido de metileno, já que ele atua na terceira fisiopatologia, terceiro mecanismo de fisiopatologia do choque séptico. A gente viu que o ácido de metileno, né, durante as discussões dos casos, eles atuam como uma estratégia promissora para ser um poupador de vasopressor, a gente usa menos vasopressores. Ele reduz o tempo da descontinuação dos vasopressores, então, quando a pessoa está utilizando o ácido de metileno em auxílio com os vasopressores, a pessoa tem que usar vasopressor por menos tempo, e tem que usar por menos tempo também ventilação mecânica, e o menor o tempo desse paciente ficar em UTI. E ele não apresenta efeitos adversos muito relevantes que justificariam o não uso dele. E apesar dele ser uma droga segura, ele apresenta alguns efeitos adversos, porém não são efeitos adversos graves, né? Como todo medicamento ele vai ter efeito adverso, só que não é grave o suficiente igual o dos vasopressores comuns. Então, normalmente vai ser uma coloração verde azulada, a pessoa vai ter dor onde foi aplicado, né, o intravenoso, e vai ter alguns efeitos relacionados como tontura, confusão e dores de cabeça, porém não apresentou em todas não apresentou esses sintomas em todos os estudos que a gente procurou. Foram em estudos pontuais, meta-análises pontuais que acharam isso. E, por fim, o uso do ácido de metileno ele vai ser contraindicado se o paciente tiver hipersensibilidade ou anafilaxia anterior, o que é comum também a basicamente todos os medicamentos. Dessa forma, a gente conclui que o azul de metileno ele pode ser sim uma terapia promissora no manejo do choque séptico, e principalmente nessa capacidade que ele tem de modular via óxido nítrico e promover vasoconstrição, não permitindo essa vasodilatação que as sepsis choque séptico fazem. Então, a gente viu que os estudos eles demonstraram também o aumento de pressão arterial média e redução do tempo de ventilação mecânica e permanência em UTI, como foi relacionado, né, como foi citado. E mesmo que a gente tenha esses resultados positivos e tenha uma segurança no uso desse medicamento, a gente precisa ainda fazer mais estudos sobre ele, pelo número de casos serem ainda bem limitados. A amostra vai ser uma amostra bem pequena por enquanto, mas deve ser estimulado, né, o uso dele para a gente fazer essa implementação dele na rotina clínica. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar nos comentários. E no mais é isso.